Glória a Deus. Primeiramente, feliz Dia das Mães para quem é mãe, para minha esposa, feliz Dia das Mães também, de novo. Amém, irmãos? Eu quero hoje falar com vocês sobre santificação. Amém? Tem tudo a ver com Maria, né? Porque é Santa Maria, então aí a gente dá uma misturada. Eu queria falar sobre santificação com você nessa noite. Eu acredito, irmãos, que nós temos que voltar mesmo a falar sobre esse tema na igreja. É um tema, irmãos, que nós temos visto que tem sido muito atacado. Parece que coisas que era pecado antes não é mais pecado agora. Está liberado, geral, abre a porteira e passa todo mundo. Mas, irmãos, o Evangelho não nos ensina isso. Amém? Eu queria falar com você essa noite. Abra o teu coração, não vou te condenar, fica tranquilo. E quando eu liderava os adolescentes, eu recebi 2 perguntas. E eu gostava muito das perguntas dos adolescentes, que era bem... Eles queriam resposta para praticar na hora. Queria negócio de... que negócio no grego, não sei o que, não. Eles queriam saber para praticar na hora. E aí um deles me fez a seguinte pergunta. Falou assim para mim: Neidson, se Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, por que tem pecado no mundo ainda? Não é interessante essa pergunta? Porque se Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, por que tem pecado no mundo ainda? E aí, tempos depois, um outro adolescente me mandou outra pergunta. E ele perguntou assim: é possível viver uma vida sem pecado? Pergunta para o seu irmão: é possível viver uma vida sem pecado? Então, é uma pergunta que complementa a outra. E o meu objetivo hoje é tentar responder para você essas 2 perguntas. A primeira é: se Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, por que tem pecado ainda nesse mundo? E a outra pergunta é possível viver uma vida sem pecado? Partindo da primeira pergunta, eu quero que você abra comigo lá em João, no capítulo 1, no verso 29. João 1, verso 29, vai falar assim: no dia seguinte, João viu Jesus, que vinha em sua direção, e disse: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Tem 2 palavras aqui que é importante para a gente responder essa pergunta desse adolescente. A primeira é a palavra tiro, que foi traduzida da palavra grega airo, que significa literalmente levar para fora, levar para longe e carregar. Um outro campo de significado dessa mesma palavra significa executar ou aniquilar. Então, quando João está falando aqui sobre Jesus, ele fala: esse é o Cordeiro de Deus que aniquila o pecado do mundo, que executa o pecado do mundo, que leva, que tira, ou que torna sem efeito o pecado no mundo. Agora, outra palavra que nós temos que entender é a palavra pecado. Existem 2 palavras gregas usadas para a palavra pecado. Existem outras que são derivadas dessas 2 palavras. Uma palavra usada na Bíblia pelos autores é a palavra hamartia. Não sei assim que se fala, mas eu acho que é assim. Hamartia, e a outra palavra é a palavra hamartano. Essas 2 palavras traduzidas significam pecado. Então você vai ver que os autores bíblicos usavam essas 2 palavras de maneiras diferentes no contexto. Por quê? Porque a palavra hamartia é o substantivo. Ou seja, a palavra hamartia significa o pecado como um substantivo. A palavra hamartano é o verbo, que significa as atitudes pecaminosas. Então, hamartia é o substantivo, é aquilo que você não vê. Lembra, irmãos, que a Bíblia fala que nós éramos pecadores por natureza. Não era assim? Então, esse pecado que estava em nós, que é o substantivo, é a palavra hamartia. Mas quando eu pratico o pecado com atitudes, a palavra usada é hamartano. Então, o que João está falando aqui é que Cristo Jesus tirou a hamartia do mundo. Ou seja, a palavra hamartia significa a fonte do pecado. É a força motriz do pecado. É aquilo que me faz pecar. Você entende isso?
Então, quando Cristo Jesus ele tira o pecado do mundo, ele está tirando esse substantivo, a fonte do pecado que estava em nós. Cristo não tirou o uramartano, as atitudes pecaminosas, você vê por aí. Mas Cristo Jesus tirou do homem a aramartia, o substantivo, a fonte do pecado que operava em você. Então, se Cristo Jesus, se você está em Cristo, e você não tem mais essa fonte, essa força motriz que faz com que o homem pecava, e se você pega porque você quer. Nenhum que está aqui, irmãos, a não ser que não seja crente, tem a desculpa de falar assim, eu pequei sem saber. Não. Você tem a natureza de Deus, você tem a natureza divina, e o pecado não está mais em você. Ele foi aniquilado, ele foi executado. Os efeitos do pecado não operam mais em você. Em Gálatas, no capítulo 1, no verso 4, Paulo vai falar exatamente isso, que Cristo Jesus, ele morreu pelos nossos pecados para nos desarraigar desse mundo. O que é desarraigar? É tirar pela raiz. Cristo Jesus tirou você pela raiz desse mundo, irmãos. A miséria não opera mais em você, a pobreza não opera mais em você, as cadeias não operam mais em você, e o pecado não tem que operar mais em você. Porque você foi desarraigado desse mundo. Paulo vai dizer ainda que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, você não tem mais a influência do pecado que opera em você, a não ser que você dê a oportunidade para isso, porque você está debaixo da influência do reino de Deus, do Espírito de Deus. Veja em Colossenses no capítulo 2, no verso 1, Paulo vai dizer, nele também vocês foram circuncidados. O que era a circuncisão? Era a marca da aliança. O meninozinho nasceu, próximo passo era cortar a pele do prepúcio. E cortando a pele do prepúcio, tirando aquela parte, era um sinal que ele tinha uma aliança com Deus. A aliança estava sobre ele. Aí ele fala aqui que a nossa circuncisão foi feita por Cristo. Não foi homem nenhum que te circuncidou, não foi pastor nenhum que te circuncidou, não foi o Papa que te circuncidou, mas foi o próprio Cristo que te circuncidou. E ele continua dizendo que é o despojo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Paulo está usando aqui uma linguagem figurada para dizer que, assim como no Antigo Testamento você tinha aquela separação daquele pedaço de carne para fazer que aquele menino fosse abençoado, aquele menino tivesse prosperidade, tudo isso, Cristo fez isso conosco. Mas o que foi que ele cortou de nós? A velha natureza. Mas você falou assim, eu aceito a Cristo como meu Salvador. Cristo arrancou de você a velha natureza. Ele extirpou de você a velha natureza e te fez participante da nova aliança. Amém? Ele continua dizendo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a dívida que era contra nós, que consistia de ordenança e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz. Paulo está falando sobre a lei. A lei, irmãos, era contrária a nós. Porque a lei olhava para nós e falava assim, pecador. Você é um pecador. Merece a morte. Amém? Agora, o que a lei fazia era justo. Veja, você foi lá, gastou seu cartão de crédito, R$3.000. No final do mês vem o quê? A conta. E nem ore para ela não vir, que ela vai vir. Quando a conta chega, vai dizer assim, olha, tu é um veado, está devendo 3.000. A conta está errada? Não, porque tu gastou. Tu não tem como nem reclamar no Procon. Ó, vim reclamar aqui porque recebi uma conta falando que eu sou veado. Mas tu não gastou. Do mesmo modo era a lei. Quando a lei apontava para a gente e falava assim, você é pecador, merece a morte, ela estava certa. Quem estava errado? A gente. Mas aqui, o que Jesus fez?
pegou essa morte que era nossa, transferiu para Jesus. Ele pagou a dívida que era nossa, que era impossível pagar. E todas as exigências da lei para que nós fôssemos justos, ele colocou na cruz. E nesse ato na cruz, uma vez que nós entregamos nossa vida para Jesus, o nosso interior muda. Não mudamos por fora primeiramente, mas por dentro nós mudamos. Isso é algo instantâneo. Paulo vai falar, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Não será, mas é uma nova criatura naquele momento. Então, naquele momento, irmãos, essa natureza pecaminosa foi tirada de nós e a natureza divina foi colocada em nosso coração. E por causa disso, nós somos santos. Diga, eu sou santo. Diga com ousadia, diga, eu sou santo. Por quê? Eu sou santo não por aquilo que eu fiz, mas eu sou santo por aquilo que Cristo fez por mim. Independente, irmãos, do que você está praticando hoje, independente, você é santo. Isso é uma verdade que já está estabelecida. Deus olha para você e Ele fala, santo como eu. Amém? 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 1, Paulo vai falar exatamente isso. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Meu irmão, Corinto era a pior igreja que tinha em termos de pecado. Paulo fala assim, olha, tem coisa em vocês que eu não vejo nem no mundo. Ao ponto de um filho estar tendo relação sexual com a mulher do seu pai. Mas ele fala aqui, aos santificados em Cristo Jesus. Independente da condição daquela igreja, Paulo fala, vocês foram santificados em Cristo Jesus. Ser santo, irmãos, é uma realidade da nova criação. Aí você vai aprender isso no Rema no ano que vem. Ser santo é a realidade sua. Não tem como você ser mais santo amanhã do que você é hoje. Você pode subir monte, descer monte. Você pode orar 24 horas por dia. Você pode ler a Bíblia toda 24 horas. Mas você não será mais santo do que você já é hoje. Porque foi Cristo Jesus que te santificou. Diga, eu sou santo. Então, por que existe ainda pecado no mundo? Porque ainda tem pessoas que não aceitaram Jesus. Por causa da maldade do homem. Por causa esse pecado como substantivo que opera nos homens e que fazem praticar o pecado. Mas em Cristo Jesus, Ele já disponibilizou, irmãos, a santidade para todo homem. Amém? Agora, a segunda pergunta que eu quero falar com você é possível viver uma vida sem pecado? Pergunta para o irmão que está do seu lado, diga, é possível viver sem pecado? E nós temos, irmãos, que abrir os olhos para isso, porque às vezes você tem até, você sabe, você, rapaz, eu estou uma vida reta diante de Deus, aí alguém pergunta, é possível viver sem pecado? Você tem que ter vergonha de levantar a mão. Por quê? Muitas vezes nós estamos já acostumados. Não, eu tenho que ter um pecadozinho de vez em quando. Um pecado de estimação. Afinal de contas, quem é perfeito? Parece que é até obrigado a pecar. Não, eu tenho que pecar. Nem que seja de vez em quando. Está comigo? Mas, irmãos, pecado não é... Você não é obrigado a pecar, irmãos. Ninguém aqui é obrigado a pecar de vez em quando porque não é perfeito. Não, a vontade de Deus é que venhamos viver uma vida sem pecar. Por quê? Porque em nós não existe mais a força motriz do pecado. Existe a força motriz que nos conduz à santidade. Você vê lá em Gálatas que Paulo fala das obras da carne. Ou seja, para Paulo, o esforço maior é para pecar do que para viver em santidade. Porque o pecado não condiz mais com a nossa natureza, irmãos. Nós não podemos aceitar que pecado é normal. Veja, eu quero ler com você João 8, 11.
Finalzinho da mulher que foi pega em adultério. E Jesus fala assim, pergunta para ela, onde é que estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Aí ela fala, no versículo 11, ninguém, Senhor. Disse ela, declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vai e não o quê? Luciano Subirá, ele fala algo bem importante aqui. Tem 3 possibilidades de se interpretar esse final do versículo. Ele fala, a primeira possibilidade é que Jesus estava mentindo. Ou seja, Jesus falou aquilo, mas era mentira. Porque viver sem pecar é impossível. A segunda possibilidade é entender que Jesus estava dando uma falsa esperança para aquela mulher, porque ele sabia que não era possível viver sem pecado. E a terceira opção era, ele estava falando a verdade. Conhecendo Jesus, irmãos, qual dessas 3 opções você escolheria? Ele estava falando a verdade. Se ele falou para aquela mulher, vai e não peques mais, é porque é possível viver sem pecar. Pecar não é obrigatório, pecado não é pré-requisito. Pecado não faz parte do costume da vida cristã. Amém? Uma coisa interessante, lá em 1 João, no capítulo 2, no verso 1, João vai falar assim, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês pequem de vez em quando. Irmão, tem pessoas que geram expectativa no pecado. Com laço e tudo. Tem pessoas que premeditam o pecado. Não, eu vou pecar porque depois eu confesso. João diz aqui, eu escrevo para vocês, para que vocês não pequem. Aí ele fala, se, porém, diga se. O que é se? É uma possibilidade, é uma ocasião, é um evento. Se eventualmente alguém pecar. Você entende isso? Eu não estou falando assim, ó, eu sei que todo mundo vai pecar. Quando pecar, peça perdão. Não é isso que eu estou falando, é se, é uma possibilidade. Caso você venha a pecar, ele diz, temos um intercessor junto ao Pai. Ou seja, se acontecer isso na sua vida, não chuta o pau da barraca. Tem alguém que intercede por você. Diga assim, se. Amém, irmãos? Pecado na nossa vida tem que ser eventual. Tem que ser não, né? Estou falando que não é para pecar. Mas se acontecer, que seja uma eventualidade e não algo corriqueiro. Amém, irmãos? Em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 1, Paulo diz, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus, que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Ou seja, eu fui santificado em Cristo Jesus, e agora a expectativa de Deus é que eu seja santo. Ou seja, que eu manifeste aquilo que eu tenho por dentro. É que eu expresse a nova natureza que eu tenho. Eu sou santo por dentro, eu tenho esse potencial por dentro, mas não quer dizer que eu vá viver uma vida santa. São 2 coisas diferentes. O que Paulo fala aqui, olha, vocês foram santificados por dentro. Agora o próximo passo é viver uma vida santa. Amém. Irmãos, não cai nessa conversa que de uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não tem na Bíblia. Você sabia que não tem na Bíblia isso? Eu vou te dar 2 exemplos. 1 Coríntios 11, o autor vai dizer assim, se nós nos julgássemos, nós não seríamos julgados. E não seríamos condenados
com o mundo. Qual é a condenação do mundo? Inferno. 1 Coríntios capítulo 5, do verso 1 ao 5, vai falar sobre esse caso que eu falei para você. De um jovem que estava na igreja, estava tendo relação sexual com a mulher de seu pai e a igreja não fazia nada. A igreja aceitava aquilo, ninguém repreendia aquele jovem. Aí Paulo fala assim para eles, olha, eu já estou certo no meu espírito, juntamente com Jesus. Entregue ele a Satanás, para que o corpo dele seja destruído, mas o espírito seja salvo. O que Paulo estava falando ali, irmãos? É melhor que ele morra agora, mas salvo, do que ele continue e perca a sua salvação. Mas como é que pode não perder a salvação? Então Paulo não sabia disso. Porque Paulo fala, do jeito que está, você na igreja, cometendo pecado e ninguém corrigindo, é melhor que você morra, mas seja salvo. Pecado, irmão, gera morte. Não adianta. Ah, mas eu sou santo. Sim, eu também sou. Mas insistir em querer continuar pecando, irmãos, é caminhar passos largos para a perda da salvação. A Bíblia diz, irmãos, que nós somos santificados em Cristo. A prática do pecado vai fazer eu ficando distante disso. E aí, irmãos, Deus tem alguns mecanismos que nos alerta dessa distância. João vai dizer lá em 1 João, se o nosso espírito nos condena, ou seja, às vezes você está na prática do pecado lá, e teu espírito está falando, você está errado, e a gente acha que é o diabo. Não, é o teu espírito te alertando, ei, volta! Volta para lá! Porque pecado gera morte. E Deus, irmãos, não quer te perder. Amém. Então, Ele nos chama, Ele nos santificou e agora nos chamou para ser santo. Lá em Marcos, no capítulo 7, ou seja, Deus nos chamou para a santificação. Que é esse processo, irmãos, da manifestação daquilo que eu sou por dentro, da santidade que eu carrego por dentro. Em Marcos, no capítulo 7, no verso 14, vai dizer assim: Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. O contexto aqui é que os discípulos, cheios de fome, foram comer com as mãos sujas mesmo. E aí chegaram os fariseus e falaram assim: ei, como é que pode? Você é mestre? Você vai deixar o seu discípulo comer com as mãos podres? Você não sabe que comer com as mãos sujas se tornar impuro? Aí Jesus volta e está falando aqui, está dando essa resposta para eles. Ele fala, não há nada fora do homem que nele entrando torne impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvido, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos pediram a explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebe que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Essa aqui você entende, né? Não precisa nem explicar. Não vai nem para o grego, você já entendeu. Aí ele continua. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. E continuou. O que sai do homem é o que o torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro do homem e o tornam impuro. O que a gente está querendo falar aqui, irmãos?
que não é o ato de roubar que torna uma pessoa impura. É porque ele já é ladrão por dentro. Você entende isso? Não o fato de eu adulterar que me torna um adúltero. É porque eu já sou por Deus. Não, está repreendido. Me livre. Não é a pessoa lá, porque adulterou, que ela se tornou adúltera. É porque ela já é por dentro. Porque Jesus fala, tudo isso vem do coração. Por que a lei falhou nesse quesito? Porque a lei tratava o pecado nas suas atitudes. Falava, olha, não rouba, não cobiça, não mata. Mas ela não conseguia tratar o homem por dentro. Ela conseguia evitar o ramartano, mas não conseguia estipar o ramartia. Mas é o que Cristo faz. Cristo, primeiramente, elimina o que está por dentro. Porque eliminando o que está dentro, o que está fora sai por consequência. Você entende isso? Quando Cristo elimina a fonte do pecado, o deixar de roubar é consequência. Amém. Tiago vai falar isso. Tiago capítulo 1, no verso 14 e 15 fala: cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça. Ou seja, você não é tentado pela minha cobiça. Eu não sou tentado pela cobiça do pastor. O pastor não é tentado pela cobiça de Lucerna. Não. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. E ele diz: sendo por esta arrastado e seduzido. Cuidado com a cobiça, irmãos. Cuidado com as concupiscências. Elimina logo na tua vida esse negócio. Porque se você dá vazão a essa concupiscência, se você namorar com ela, ela vai te arrastar e te seduzir. Uma vez que isso acontece, aí na NVI fala, tendo, porém, engravidado, ou seja, ninguém peca da noite para o dia. É uma alimentação até que aquele ato seja concluído. Ele fala, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, por sua vez, gera morte. Todo pecado começa na cobiça. Começa na concupiscência. É aí que você tem que acabar com isso, irmãos. É por isso que da imoralidade sexual a gente foge e não resiste. Porque se a gente vai tentar resistir à imoralidade sexual, a gente já entrou no campo onde ela vence. Ninguém adultera da noite para o dia, irmãos. Começa na cobiça, nos pensamentos, você vai alimentando aquilo, até que o diabo dá para você uma oportunidade de poder cometer. Amém, irmãos? Veja que eu aprendi isso, irmãos. Uma coisa que eu aprendi. Ninguém vai perguntar para você se tomar banho com sabonete é pecado. Pastor, tomar banho é pecado? Entende? Se eu falar para você aqui que roubar é pecado, você não já sabe disso? Ou sabe ou não sabe? Claro que sabe. Eu quero pensar com você sobre como a gente anda nesse processo de santificação. Irmãos, andar no processo de santificação pela força do nosso braço não vai dar certo, irmãos. A lei já tentou fazer isso. Quantas vezes você já falou assim, a partir de hoje eu não vou mais fazer isso, e 3 dias depois que voltou a fazer? Ninguém consegue viver em santificação com uma cartilha do que eu posso fazer e do que eu não posso fazer, irmãos. Amém? Você entende isso? 1 Tessalonicenses capítulo 4, no verso 3,
Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Qual é a vontade de Deus? A tua santificação. Deus quer que você ande em santidade. Deus quer que você ande em santificação. Que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e em honra. Não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Agora, a primeira coisa que a gente pensa sobre santificação é não fazer aquilo que é errado. Não é assim? Mas sabia, irmãos, que saber que tem que fazer o bem e não faz também é pecado? Você sabe que tem que fazer aquilo e não faz, você também pecou. Diga, se eu sei que eu tenho que fazer o bem e eu não faço, eu estou pecando como aquele que faz errado. Às vezes nós olhamos para pecado só como a atitude de fazer aquilo que é errado. E os pecados que não são atitudes, mas são intenções? Como é que a gente resolve? A inveja, a cobiça, o ódio, a vingança. Como é que a gente resolve isso? É bem mais fácil eu saber que eu não posso, por exemplo, ver um site pornográfico. Mas como é que eu faço? Que eu tenho que saber que eu não tenho que ser invejoso e sou. Como é que a gente resolve isso, irmãos? Muitas vezes nós somos ferrenhos em combater esses tipos de pecados, mas às vezes aceitamos pecados como inveja, cobiça, avareza. Porque, irmãos, fazer a coisa certa com a intenção errada também é pecado. A gente pensa, irmãos, que na nova aliança é mais fácil o negócio, mas não é mais fácil. Não foi isso que Jesus ensinou. Ele fala, como é que fala na antiga aliança, na lei? Não adulteres. Não cometa o adultério. Jesus, aquele que iniciou a nova aliança, ele diz, se um homem olhar para uma mulher e desejar, já cometeu adultério. Está mais fácil ou está mais difícil, irmãos? No Antigo Testamento você poderia olhar e desejar, mas somente se cometesse o adultério estava pecando. Nova aliança não. Se você olhou, desejou, tchau neném. Na antiga aliança falava, não mate. Não era assim? Na nova aliança fala, se você odiar o seu irmão, já é assassino. Você não precisa matar ninguém para ser assassino. Se você odiou, você já é. Como é agora que vai ter a cartilha para isso? Não tem cartilha. E aí parece agora que o processo de santificação ficou mais difícil, não é? Mas lá em Tito, capítulo 2, no verso 11, Tito, capítulo 2, verso 11, vai dizer, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de uma maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Veja, o nível na nova aliança de fato aumentou. Mas a boa notícia é, tem graça para você. Graça, irmãos, não é um meio de que Deus entende os nossos pecados e aceita. Não. Graça é uma capacidade de Deus que nos leva a viver de uma maneira santa. Aquele, irmãos, que vive em pecado não pode ver que vive na graça. Porque viver na graça é a capacidade de viver de uma maneira
de um modo digno do Senhor. Qual é a resposta? Qual é o meio que Deus tem para que vivamos em santidade? Diga, graça. Graça é a capacidade de Deus em nós para viver no nível que Ele espera que nós vivemos. Então eu não tenho que confiar, irmãos, naquele modelo que eu tenho de santidade ou de santificação, porque muitas vezes esse modelo é uma religião que eu criei. Eu tenho que confiar na graça de Deus para isso. O nível aumenta, mas existe graça sobre nossas vidas para viver de acordo com esse nível. Graça é essa capacidade de vivermos, irmãos, em santificação. Confie na graça de Deus, irmãos. Se você está aqui nessa noite, eu estou nessa condição, eu vou estar o pau da barraca porque eu sou um pecador desgraçado. Eu falei, não, confie na graça. Fica tranquilo, tem graça sobre a sua vida. Amém. Em 1 Pedro, em 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 2, fala que graça e paz vos sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que graça é multiplicada? Pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais eu conheço sobre Jesus, mais graça eu tenho para viver. Quanto mais Jesus eu conheço, mais graça é multiplicada na minha vida. E aquilo que eu não conseguia fazer a mais, começa a ser revertido. Porque graça foi multiplicada na minha vida. Através de quê? Do conhecimento de Cristo Jesus. João 17,16 vai falar assim. Jesus falando, orando por nós, e fala assim: eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como é que Deus me santifica? Através de um anjo? Através de um anjo aí? Não. Deus nos santifica pela... E qual o problema? É que a gente não quer ler. Eu não tenho como viver em santidade se eu não leio minha Bíblia. Todo comportamento, irmãos, é resultado de um conhecimento. Se eu prefiro ficar no Instagram, olhando um monte de coisa que não é a palavra de Deus, é isso que eu vou viver. Mas a maneira que Deus escolheu para te santificar é mediante a palavra dele. Quanto mais você lê, mais santificado você fica. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 1, no verso 30, o apóstolo vai dizer: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual, o Cristo da paz de Deus, se tornou para nós o quê? Sabedoria, justiça e o quê? Então a tua santificação não é um método, é uma pessoa. Neide, o que eu tenho que fazer para viver em santificação? Vai para os pés de Jesus. A palavra de Deus, irmãos, que é Jesus. E veja, é a revelação de Jesus. Porque você pode ter alguém que fala a palavra de Deus, mas é religião. E isso não vai mudar a tua vida em nada. Mas quando você se expõe à revelação, é por isso que tem que fazer o rema. Porque o rema é Jesus na veia, segunda, quarta e sexta. É por isso que a tua vida muda. Porque você está todo dia em contato com aquele que é a tua santificação, que é a tua justiça, que é a verdade, que é a sabedoria. Então, quanto mais revelação de Jesus você tem, mais santificado você será. Aleluia. É mais importante, irmãos, que você gaste tempo lendo a sua Bíblia do que você desenvolver métodos para não pecar.
Porque esses métodos podem falhar, mas a palavra nunca. Uma vez que você é liberto, nunca mais você se torna preso. Quanto mais consciente eu fico de quem eu sou em Cristo, irmãos, mais essas verdades se tornam verdade para mim e eu começo a manifestar isso para os outros. Tem irmãos que confiam muito, irmãos, no seu método de santificação. Dá uma rota, olha, santificação. Mas eu quero te falar uma coisa, irmãos. Se a tua santidade te afasta das pessoas, se as pessoas olham para você como um alvo que elas não conseguem ir, isso não é santificação. A santificação segundo Deus é aquela que eu digo, vem para cá, é possível viver também. É possível você andar comigo e aprender. A gente vai conseguir junto, porque eu consegui. A graça me capacitou para chegar nesse nível. E você pode chegar também. Como é, irmãos, que pode? Os pecadores gostavam de andar com Jesus e muitas vezes não gostam de andar com a gente. Porque eles viam em Jesus uma possibilidade. Eu posso andar assim também. Mas muitas vezes olha para nós, nesse posto santo que nós temos, que ninguém pode andar com a gente. Não, irmãos. A verdadeira santificação é manifestar o caráter de Cristo, as atitudes de Cristo, irmãos. Só Cristo pode fazer-nos andar nesse nível. Que nível? De olhar para a mulher e não desejá-la. De não odiar o nosso irmão. De não ser invejoso. Só Cristo pode fazer isso com a gente. E Ele faz isso mediante a sua palavra. Hebreus 12 fala sobre renovar a mente. Irmãos, quando Paulo fala sobre... quando Paulo fala, pelo amor de Deus, renove a sua mente, ele sabe o que está falando. Renovação de mente, irmãos, não tem que ser um luxo. É algo que tem que ser, irmãos, como feijão e arroz, todo dia. Todo dia renovar a mente. Por quê? Porque os dias são maus, irmãos. Os dias são maus. Precisamos de fato entender, irmãos, que nós precisamos de uma vez por todas da palavra de Deus na nossa boca e no nosso coração. Uma vez eu aconselhando um adolescente, que quando eu fui para os adolescentes eu era muito religioso. Eu falava para a gente vai matar tudinho, uma caçadada só. Primeira pregação que vier sobre santidade, sai tudinho correndo, ninguém vem mais. Mas eu aprendi, irmãos. Eles vinham falar comigo. Aí eu falava para eles assim, Neilson, me ajuda, rapaz, eu estou fazendo isso, estou pecando nessa área. Aí eu falei, mas tu não sabe o que tem que fazer? Sei. E por que tu faz? Eu não sei. E eu comecei a entender, irmãos, que falar para ele aquele que ele já sabia não funcionava. Porque ele já sabia que era errado aquilo. Aí o Senhor falou ao meu coração, diga a ele aquilo que ele é. Opa. Aí eu disse, rapaz, como é que está fazendo isso se você é santo? Como é que tu pode fazer isso? Cara, você foi ungido para isso. Isso não faz mais parte de você, você é santo. Você foi capacitado para viver em santidade, isso não faz mais parte de você. Você precisa conhecer Jesus. Amém? Você precisa orar para conhecer Jesus, você precisa ler a sua palavra. E aí eu comecei a ver, irmãos, aos poucos, aquele adolescente pecando menos. Até que ele foi liberto. Eu duvido, irmãos, na hora que você está lá, olhou para a mulher, desejou, você fala assim, eu sou santo em Cristo Jesus. Eu duvido você permanecer com esse pensamento. Você começar a declarar, eu sou consagrado. A gente usa a nossa fé para tanta coisa, por que não usa para ser santificado? Para santificação. Eu sou santo, eu não ando nisso, eu fui liberto disso.
Eu não fui chamado para o adultério. Eu não fui chamado para a inveja. Eu não fui chamado para a discórdia. Eu não fui chamado para isso, porque em Cristo eu fui santo. Eu fui liberto, carrego a unção de Deus. Experimenta declarar isso na tua vida, para tu ver o rebuliço que a palavra vai fazer na tua vida. Veja como Paulo tratava isso, e o louvor já pode vir. Efésios capítulo 4, no verso 17. Efésios capítulo 4, no verso 17, fala: portanto, digo eu, e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios, em pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância e dureza do coração. Havendo se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão, para cometer com avidez todo tipo de impureza. Está falando da condição aqui, de atitudes pecaminosas. Aí ele fala: mas vós não aprendestes assim de Cristo. Se é que de fato ouvistes, e nele foste instruído, conforme a verdade que está em Jesus, a vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompem pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito aonde? Aonde? Na vossa mente. Ah, não estava aqui não, né? Desculpa. No espírito na vossa mente, e a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Paulo fala: você sabe qual é o procedimento daqueles que não creem em Jesus, dos gentios, que andam na devassidão e com avidez praticam todo tipo de pecado. Ele fala: mas isso vocês não aprenderam de Cristo. Pelo contrário, vocês aprenderam que vocês devem se despir do velho homem. Como é que eu faço isso? Renovação da mente. A se despir do velho homem e a se revestir do verdadeiro homem criado em justiça e em santidade. Santificação não é um processo aqui, é um processo aqui. Se você muda aqui, você muda aqui. Como é que se purifica o coração? Na mente. Diga: santificação é na mente. Pela palavra de Deus. Cada dia que eu renovo a minha mente com a palavra, eu estou nesse processo de santificação. E aqueles pecados de estimação já estão com dias contados na minha vida. Paulo diz: não ande pela carne, mas anda pelo Espírito. Em Gálatas ele vai dizer: olha, vocês não têm que praticar essas obras de iniquidade. O que vocês têm que fazer? Anda no Espírito. Muitas vezes nós estamos focados em ter um procedimento correto, mas não estamos focados em saber como é que eu ando no Espírito. Amém, irmãos? A palavra de Deus é tudo o que você precisa. Não desvaloriza a palavra, irmãos. Não troca a palavra de Deus por nada. Porque é ela que vai te manter na vitória, irmãos. Nós não podemos subjugar o poder da palavra, subjugar o poder da renovação da mente. Às vezes eu vejo tantos irmãos subjugando o poder da mente, a renovação da mente, porque não é o poder de Deus para você. É aí na renovação da mente que tem graça para você. Não abandona a palavra de Deus, irmãos. O meio pelo qual Deus escolheu para que você vivesse em santificação
se chama renovação da mente. Quanto mais santo você sabe que é, mais santidade você vai viver. Amém, irmão? Você pode ficar de pé? Não, fica sentado. Está igual a missa, né? Não, tá calmo. Sabe, irmãos, uma coisa que eu tenho certeza, Deus não quer perder ninguém que está aqui nessa noite. Ah, mas eu tenho vivido a vida de pecado. Não, Deus tem graça para você nessa noite. Talvez você entrou nessas portas aqui nessa condição. Talvez você entrou aqui nessas portas aqui com essa intenção. Eu vou chutar o pau da barraca agora. Mas eu quero te falar, Deus tem graça para você nessa noite. Ah, mas eu vou melhorar. Não. Nós vimos hoje, é Ele que te melhora. Você vem do jeito que você está, cheio de problema, e Ele vai tirando um por um de você. É Ele que vai te ajudar, querido. Sabe, se você está aqui nessa noite e você ainda não entregou sua vida para Jesus, eu quero te convidar aqui na frente, eu quero orar para você. Faça sinal com a sua mão, nós vamos orar por você. Se você está nessa condição, Deus te aceita do jeitinho que você está. Todo cheio de problemas, cheio de confusão. Mas uma vez que você dá essa oportunidade para Ele, Ele não vai te deixar do jeito que você está. Ele vai te fazer uma pessoa melhor. Tem alguém nessa condição? Faça uma cena assim, ó. Eu quero orar por você nessa noite. Cristo Jesus te chama hoje. Tem alguém nessa condição? Se você está aqui desviado dos caminhos do Senhor também, esse convite é para você. Esse convite é para você. Deus te ama do mesmo modo que Ele te amou lá atrás. Do mesmo modo. Ele nunca se desviou de você. Nunca deixou você sozinho, abandonado, largado. Não, Ele estava com você. E Ele está com você nessa noite. Alguém aqui nessa noite que quer renovar a sua aliança? Se não tem, eu quero falar com você que estava a ponto de chutar o pau da barraca. Não faz isso. Deus tem graça para a sua vida. Deus tem graça para te ensinar do modo digno do Senhor. Deus tem graça para te libertar. Ah, mas eu não fui até hoje. Tenha calma com você. Deixa a palavra operar em você. Sabe quem está mandando você desistir? O diabo. A Bíblia fala que Deus é longânimo, paciente. Diga aí para o seu vizinho com o dedo de profeta. Diga, não chute o pau da barraca. Deus tem graça para a sua vida. Diga, tenha paciência. Aleluia, amém. Não chuta o pau da barraca, vai dar certo. Confia no Senhor e renova a sua mente. Amém, pastor?